Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ler mais um capítulo do nosso livro e eu gostaria só de lembrá-los de que, pelo menos a reflexão vicentina, ela deve ser lida e refletida nas reuniões de conferência, ok? Os livros temáticos, eles são feitos exatamente para nos auxiliar na nossa formação espiritual durante a nossa vivência vicentina, especialmente nas nossas reuniões de conferência, tá bom? Então, espero que todos vocês estejam lendo ou ouvindo e assistindo o vídeo, tá bom? 26 de junho, 13º domingo do tempo comum. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Tema: ser missionário livre na verdade, no amor e na oração. Eu vou convidar hoje a nossa amiga Tatiele para participar com a gente da leitura. É contigo, Tatiele. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: ungirás Eliseu, filho de Safá, de Abel-meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safá, que andava a lavrar com 12 jutas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois irei contigo. Elias respondeu: vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Elias afastou-se, tomou uma juta de bois e matou-a. Com a madeira do arado, assou a carne, que deu a comer para a sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando a seu serviço. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente, tende cuidado que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagônicos e por isso não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhes prepararem hospedagem. Mas aquela gente não quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, querem que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outro povoado. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse o outro: segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: seguir-te-ei, Senhor, mas deixar-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Reflexão vicentina. O tema das leituras deste domingo é a liberdade. Deus nos dá liberdade para escolher se o seguimos ou se nos deixamos levar pelos desejos da carne. Nós, muitas vezes, temos dúvidas e dificuldade de nos desapegar das coisas que somos ou que temos.
O Espírito Santo nos guia nas decisões do dia a dia para sempre optarmos por Deus, mesmo que às vezes pareça um pouco estranho aos olhos dos outros. Deus nos dá liberdade. Na carta aos Gálatas, Paulo nos diz que fomos chamados para a liberdade. Podemos fazer o que quisermos com nossa vida espiritual e mundana. Deus não condiciona o seu amor à nossa decisão de segui-lo ou não. Se fosse assim, Jesus teria vindo para salvar os santos e não os pecadores. Mas Deus também nos adverte que somente se decidirmos seguir a verdade, isto é, o Evangelho, seremos realmente livres. De fato, na mesma carta aos Gálatas, Paulo diz que não devemos abusar da liberdade como pretexto para viver segundo a carne, porque foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Como vicentinos, podemos ter a oportunidade de descobrir Cristo, a única verdade, no pobre a quem servimos. Isto é uma graça de Deus. Ser servos e, portanto, ser escravos dos pobres é ser livre para amar e para ser feliz. Os verdadeiros vocacionados são os que se sentem felizes com a escravidão do serviço de amor ao pobre. E, quando alcançamos esta felicidade, vemos que ela é plena, completa e eterna, porque nos encontramos frente a frente com Deus. Ter dúvidas e ainda ser apegado ao que somos e ao que temos faz parte da natureza humana. Apesar de saber da felicidade que representa ser escravo do amor, temos dúvidas. Como nas leituras deste domingo, às vezes encontramos desculpas para postergar o serviço ao pobre, para evangelizar, para buscar a nossa santificação, para sair em missão. Isso acontece pela mesma razão pela qual aqueles que eram chamados a seguir Jesus no Evangelho diziam que sim, mas não naquele momento, não antes de ir sepultar o meu pai ou de despedir de minha família. Somos humanos e é muito difícil abandonar o que construímos no passado, seja em termos materiais, seja em glória ou poder, seja nas relações com os outros. Não devemos nos martirizar quando temos essas dúvidas. A dúvida é a comprovação da certeza. Como vicentinos, estamos continuamente nos colocando na situação de escolhas: servir ao pobre ou usar todo o nosso tempo para os assuntos mais aceitos pelos outros, ir à visita ou descansar ou ir ao lazer, amar o meu irmão vicentino ou optar falar mal dele. Também não devemos nos sentir diminuídos ou fracassados quando temos essas dúvidas. O caminho da santificação vicentina não é feito de linhas retas, mas de atalhos e curvas. Ser escravo do amor é ser livre e o Espírito Santo é quem nos guia neste caminho. Esta é a mensagem principal da doutrina cristã. O que parece ser estranho é o correto. Quando os discípulos disseram a Jesus que queriam segui-lo, ele disse logo: podem vir, mas vou logo avisando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não esperem um caminho de descanso, será uma árdua luta a favor da vida e do amor. Por outro lado, em dezenas de vezes, a Bíblia nos diz que não devemos ter medo. O Espírito Santo nos guia. Basta que o busquemos em nossas orações e em nossas decisões. Como vicentinos, somos muito voltados à ação. Queremos fazer mais e servir mais ao pobre. Muitas vezes nos esquecemos de rezar, especialmente no mundo em que a velocidade é a digital, super rápida. Mas é preciso ter a disciplina de rezar e pedir ao Espírito Santo que nos guie pelo caminho correto, especialmente nas tentações dos desvios. Muitos santos nos deram o exemplo da oração. São Vicente de Paulo rezava 4 horas por dia e tinha tempo para realizar todas as obras que conhecemos. São Pio de Peltrautina dizia: reza, espera e não te preocupes. São Bento nos dizia para rezar e trabalhar. É verdade que necessitamos muita fé para deixar de dedicar tempo a tantas coisas importantes de nossa vida e simplesmente ir ao encontro do Senhor na oração. Eu convidaria você a fazer o exercício. Experimente rezar piamente a Deus,
colocando em suas mãos suas dificuldades, ajoelhando-se diante dele com toda a humildade e dizendo que somente ele pode fazer o que não conseguimos e agradeça o dom da vida. O exercício diário da oração efetivamente transforma a nossa vida e a nossa vocação de vicentinos. É a melhor forma de buscar a santidade. A oração tem o poder de, ao mesmo tempo, dar-nos descanso e dar-nos forças para realizar todas essas coisas importantes da nossa vida. Aprofundando a reflexão. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, mantemos o coração aberto para acolher o chamado de Deus que ressoa no grito dos pobres? Terceiro, ouvimos a Deus em nossas orações? Temos tempo para meditar a palavra de Deus? Vamos então refletir com a nossa convidada de hoje? Ótima semana para vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? O Evangelho, ele vem nos interpelar e nos mostrar que o próprio Jesus Cristo, ele teve muitas dificuldades, ele teve portas se fechando para ele, e mesmo assim ele se manteve fiel à missão de anunciar o reino de Deus e de ser esperança para o povo. E assim também é na nossa vida vicentina. São muitas as dificuldades, são muitas as barreiras, os conflitos internos, as dificuldades de convivência, mas nós temos que nos manter firmes, porque os pobres precisam do nosso trabalho, eles precisam do nosso serviço. E por eles nós temos que ser perseverantes, diante de tudo que vier nos atrapalhar, que vier ser um percalço no nosso caminho. Mantemos o coração aberto para acolher o chamado de Deus que ressoa no grito dos pobres? Essa é uma reflexão muito importante e muito interessante de ser feita, porque quem são os pobres? Será que eles são só aquelas pessoas que são assistidas pelas conferências? E os nossos amigos de conferência que estão passando por dificuldade, eles também não estão passando por uma situação de pobreza? Os próprios funcionários das nossas unidades vicentinas, que às vezes ganham um salário e meio, eles também não estão em condições de pobre? E como que nós temos tratado essas pessoas? Então fica a reflexão que ouvir o grito dos pobres é ouvir o grupo de todas essas pessoas que estão passando por dificuldade, que estão ao nosso redor. Ouvimos a Deus em nossas orações, temos tempo para meditar a palavra de Deus. Tem aquela frase muito conhecida, a fé sem obras é morta, mas uma só obra sem oração, a gente se distancia do espírito primitivo que vem de próprio Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele rezava 4 horas por dia e mesmo assim ele tinha o compromisso com a ação. Então, o nosso trabalho, para ele ser efetivo, ele tem que estar alinhado à oração, à fé e à ação.